Nós estamos começando esse primeiro programa de mentoria. Basicamente, a gente vai começar a primeira fase, que é a fase definir. Então, a gente está na fase definir, a gente tem esse funil que a gente sempre usa do DMAIC. Esse funil está aqui, ele não está aqui à toa, porque o conceito, quando a gente olha o DMAIC, é você focar para entregar resultados. Então, a gente está nessa primeira parte aqui, que é o definir, que é escutar a voz do cliente, traduzir e priorizar. O interessante aqui é que esse conceito de funil, de estrangulamento, ele vai perpetuar durante todas as fases até a entrega final da meta do projeto, seja ela qual for. Então, a gente vai começar aqui com a fase definir. E a fase definir, ela tem, como as outras, uma série de atividades que tem que ser entregues e uma série de ferramentas que podem ser usadas. E o importante aqui é essa palavra que eu falei para vocês, podem ser usadas. Por quê? Porque nós temos convivido com algumas perguntas interessantes de alunos e até de clientes, que, só voltando aqui, que eles perguntam, né? Eu posso usar mais de uma ferramenta? E a gente sempre faz a pergunta inversa, né? O que você quer resolver? Porque quando você fala da fase definir, eu tenho as entregas que eu falei são 3, né? Escutar a voz do cliente, traduzir e priorizar. Se você usou para fazer isso 2 ferramentas, ótimo, não precisa usar mais nada. Então, esse é o foco que vocês têm que ter. Lembrando que nesse grupo que está aqui, a gente tem turma desde o Yellow Belt até o Master Black Belt. Então, essa turma é uma turma bem mista, mas a ideia é essa mesmo. É a gente olhar a metodologia, as ferramentas, os conceitos e tirar dúvidas aí de vocês. A primeira pergunta que teve, então, esse balãozinho aqui foi uma pergunta que teve. Esse item surgiu mais de uma vez nas perguntas que vocês enviaram. Devo seguir o tempo padrão por fase? O que a gente coloca aqui por fase, né, o tempo estimado, é sempre uma estimativa. Por quê? Quem determina o ritmo de um projeto, do definir, medir, analisar, melhorar e controlar, são 2 fatores. Primeiro, o sponsor, a prioridade que o projeto tem e a criticidade dele. Na verdade, o sponsor vai determinar qual é o ritmo aí que o projeto vai ter. É claro, né, pessoal, que tem fases que não tem jeito. Quando você entra numa fase, por exemplo, medir, que é coleta de dados, enfim, muitas vezes você pode se deparar com dados que não existem, que terão que ser coletados. Mas, basicamente, quem dita o ritmo é o sponsor do projeto e a prioridade que o projeto tem. Espero que quem perguntou eu tenha respondido. O que a gente passa é o melhor do nosso saber, é uma referência para vocês. Isso pode ser mais ou menos, dependendo do projeto, dependendo do sponsor, dependendo aí da situação. E aí a gente fala da fase definir, né? Eu tenho uma série de atividades, dentre elas, tem uma aqui que vai surgir fatalmente mais da fase medir para frente, que é EHS, que é Saúde, Segurança e Meio Ambiente. A gente faz questão de trazer isso para vocês, porque quem está em fábrica, por exemplo, entende bem o que eu estou falando na questão de risco. Então, você vai fazer um projeto para melhorar alguma coisa. Quando eu falo em projeto, você pode usar o DMAIC para projeto padrão mesmo, que você vai desenvolver dentro de uma empresa, ou para melhoria de qualquer processo. Enfim, mas uma coisa importante é você nunca perder o foco de segurança nesse processo todo, principalmente quando se trata de mudança de algo que já está funcionando. Quando a gente fala em ferramentas, essa pergunta, a pergunta daqui, ó, eu acabei respondendo antes da pergunta surgir, qual ferramenta, se eu posso usar mais de uma ferramenta ou não, você tem que usar as ferramentas que vão responder
ou vão entregar os requisitos que cada fase tem. Cada fase tem no final dela um checklist. Então, se para você completar aquele checklist, você precisa usar 2 ou mais ferramentas, pode ficar à vontade. Usa o que precisar para entregar o que a fase está pedindo. E aí vem a questão da voz do cliente. Isso aqui eu queria compartilhar com vocês. No treinamento, normalmente, melhoria contínua, a parte de melhoria contínua sou eu que trabalho com essa parte, né? Mas não mudou nada desde que a gente começou a jornada de melhoria contínua com os dias atuais. Por quê? Porque o cliente, ele tem uma força muito grande. O cliente, ele que vai determinar se ele vai comprar ou não de você. Então, você pega hoje o mercado está muito globalizado. Hoje eu compro a mercadoria que eu compro aqui do lado do meu escritório, ou do nosso escritório aqui, eu trago também lá da Finlândia, muitas vezes até com um preço menor, com a qualidade maior. Quando a gente fala de cliente, eu tenho que traduzir e priorizar. Por quê? Porque o cliente, normalmente, ele tem uma tendência de pedir muitas coisas ao mesmo tempo. Nos treinamentos eu brinco muito, né? Falo da minha esposa. Em casa a gente sempre tem um negócio aqui em casa sempre tem backlog. O que é backlog? É o que eu tenho que fazer para deixar minha esposa feliz. E esse backlog é enorme. Se eu vou fazer tudo, eu nunca durmo mais na minha vida. Então eu tenho que priorizar, ver o que é mais importante fazer. Marcelo, qual é a conexão disso que você está falando com a fase de definir a metodologia de marketing? Toda. Se vocês forem querer atender todos os requisitos que o cliente de vocês pede, tudo que ele quer ao mesmo tempo, vocês não vão conseguir. Então a metodologia prega traduzir e priorizar, ou dividir para conquistar, enfim, fica a critério aí de vocês. E os clientes são os mais diversos possíveis, né? Desde clientes externos, esses aqui são os mais conhecidos, mas nós temos também os clientes internos. Às vezes eles são esquecidos, são relegados a segundo plano, terceiro, quarto, quinto plano, mas eles existem. Por que eu estou, brincadeiras à parte, o que eu estou falando? Nossa experiência, isso eu posso falar pelo tempo que eu trabalhei em organizações, como funcionário mesmo, né? Você imagina uma empresa, essa empresa, você tem departamento 1, vou colocar aqui 1, 2, 3 departamentos dentro da mesma empresa, e muitas vezes que você tem, e aqui é o cliente externo, tá? É a hora que sai. Você tem aí clientes internos. Por exemplo, o cliente aqui do processo 1 é o processo 2, e assim por diante até chegar no cliente final. Bom, essa relação aqui entre cliente 1 e cliente 2, muitas vezes, ela é conturbada. Por quê? Porque as empresas, muitas delas existem, na verdade a gente chama de silos, né? Nós já vimos isso acontecer, né? Esse departamento 1 aqui bate a meta de produção dele, o 2 bate a meta de produção dele, o 3 bate a meta de produção dele e o cliente está extremamente insatisfeito com o que ele recebeu. Olha só o que eu estou falando para vocês. Ó, cliente 1, 2, 3, quer dizer, o departamento 1, 2, 3 bateram recorde de produção e o cliente está insatisfeito. Por quê? Porque muitas vezes eles esquecem de olhar aqui a ligação cliente-fornecedor. Então, tem uma ligação muito grande aqui. Eu não estou falando que é em todas as empresas, mas eu tenho aqui uma conexão cliente-fornecedor, que eu estou pintando aqui, que ela não pode ser esquecida. Muitas vezes ela é relegada a terceiro, quarto plano, mas ela tem que ser cuidada também. Então, eu tenho cliente externo, eu tenho os clientes internos que a gente acabou de falar, e eu tenho aí também os satélites. Na nossa vida existem governo, imposto, regras, enfim, uma série aí de clientes que orbitam em volta de uma empresa.
Então, eu já cobri cliente externo, cliente interno e órgãos reguladores, que são esses satélites aí que ficam flutuando. E outra questão também que eu quero colocar, e ainda sobre cliente interno, eu sempre falo isso, eu falo isso brincando, mas é verdade. Cada departamento aqui é uma fauna, tem uma fauna, flora, tem um ecossistema à parte. Quando eu falo isso com o pessoal espanta, mas não é não. Cada departamento desse tem a sua cultura, tem os seus atos. Marcelo, mas você não está falando que é a mesma empresa? É a mesma empresa, mas cada departamento tem um universo paralelo que você tem que se, como é que eu vou falar isso de uma maneira bem política para você? Que você tem que se climatizar. Por quê? Porque é a realidade. Então, esses silos, as empresas estão tentando trabalhar para romper, porque o que importa mesmo é o cliente, tanto o cliente externo, né? Se ele não estiver feliz, afeta a cadeia inteira. O cliente externo é importante, extremamente importante, mas os clientes internos também são. Órgãos reguladores nem se fala. Cliente define a regra do jogo. Se você não atender bem o cliente, ele vai procurar outro e vai te trocar facilmente, ainda mais nesse mercado que a gente está vivendo, que eu acabei de falar, mundo globalizado. Tem um treinamento um dos treinamentos que a gente fez aqui, que a gente devia ter usado até de case para mostrar para vocês. Nós temos um tripé para a câmera. Esse tripé aqui, nós vimos no Brasil, custava um valor X, e levava um certo tempo para entregar. Nós trouxemos esse tripé de um lugar, quem não conhece, deixa eu escrever aqui, Finlândia. O homem só consegue fazer uma coisa de cada vez, Finlândia. Nós trouxemos o suporte que está aqui para filmar treinamento, encontro, enfim. Nós trouxemos da Finlândia com 15% a menos do que nós achamos no Brasil e 5% aí em redução do tempo que foi planejado. Olha de onde eu trouxe isso, eu nem sabia que existia Finlândia. Se eu escutei, eu esqueci, nem sei onde é que é ainda. Mas isso importa para mim onde é que é? Não importa. O que importa é que eles me atenderam como cliente, em preço, em tempo e principalmente na qualidade do produto, que é excepcional. Então vejam bem, ó, eu deixei de comprar aqui no mercado interno e trouxe da Finlândia um material superior, mais barato e vem mais rápido. E é assim mesmo que funciona a regra do jogo. Seguindo, então, posso mudar escopo quando desejar? Aqui a pergunta de quem fez foi a seguinte: eu tenho um projeto, aí eu defini para as fases, né, do DMAIC, para cada uma dessas fases, eu defini um tempo com o sponsor, né? Quando a gente trabalha em projetos dentro de empresas, por exemplo, nós definimos essas datas com o sponsor, essas datas são acordadas. Uma vez definidas, elas se cristalizam para que a entrega do projeto ocorra. E isso está muito ligado também com o que está aqui dentro do escopo. O que eu tenho que entregar no projeto, eu e minha equipe, e o que está fora que eu não vou entregar. Um exemplo, aumentar a eficiência de um produto A, qualquer, de 10% para 20%. Então, quer dizer que o produto B está fora, o produto C está fora, o produto D está fora, enfim, o resto está fora. Isso chama-se promissório. Agora, a pergunta é, posso mudar quando eu desejar? Aí eu vou falar para você, depende do momento, depende da circunstância, depende principalmente de renegociação com o sponsor. Por quê? Porque você imagina o seguinte, vamos pensar comigo. Você fez um projeto primeiro, o projeto iniciou para aumentar a produtividade aqui do produto A, e aí, no decorrer do projeto, quer aumentar, pegar esse produto B e colocar aqui dentro para entregar o projeto. Isso até pode ocorrer se, primeiro, essas datas aqui estiverem recalibradas, se a questão de financeira e de recursos, tanto pessoas quanto materiais, também estiverem redimensionados. Por quê? Porque isso
significa que o combinado não é caro nem barato. Como diz meu pai, o combinado é o justo. Então, você quer alterar o escopo do projeto? Renegocia, principalmente com o sponsor do projeto. Isso vale você querendo alterar e também vale o sponsor querendo alterar o projeto também. O que a gente sempre pede é, qualquer mudança de escopo, olhem tempo, olhem recursos, tanto financeiros quanto materiais. Porque é a promissória que você está assinando de entrega aí de melhorias.